Vocês devem estar procurando meu coração aqui atrás, né? Meu coração lindo e colorido. Não tive tempo de colocar ele ainda no cenário, porque eu li esse livro tão rápido que normalmente eu gravo o vídeo no meio da semana, lá para terça, quarta-feira. E eu tô gravando de sábado, ou seja, eu li esse livro em questão de horas. Eu devorei o livro. O livro dessa semana é o primeiro livro escrito por um trans no Brasil. A Queda para o Alto. Essa é uma edição que eu peguei emprestada. Essa é a 16ª edição do livro que foi escrito em 1982. É isso mesmo, mas a edição nova que eu vou deixar aqui, a capa está na 25ª edição. Prestem atenção, eu vou começar falando sobre Sandra Erzer e vou terminar falando sobre Anderson Erzer. Estou falando da mesma pessoa, ok? Sandra nasceu em Rolândia, em 1962. Rolândia fica no Paraná. E foi criada pela avó e pela tia nos primeiros aninhos ali da sua vida. Os pais moravam em outra cidade. Até que ela foi adotada por uns tios. O pai era dono de um bar e faleceu quando ela tinha 3 anos de idade, ele foi assassinado. E a mãe, garota de programa, faleceu quando ela tinha menos de 8 anos. Aos 7 anos, Sandra vem morar em São Paulo com esses tios adotivos. E nessa mesma época parece que a agressividade foi injetada nela. Porém, isso uma frase dela, tá? No livro. Mas alguns relatos e algumas coisas a gente percebe que a Sandra e depois o Anderson era uma pessoa doce, era uma pessoa sensível, tanto que escrevia poesias e era uma pessoa educada. Bastava saber tratar, bastava que usasse de educação, de respeito, para que fosse tratado da mesma forma. Era meio que um toma lá da cá, uma impressão minha a respeito, né, dessa personalidade dele. Aos 14 anos, Sandra começa a ingerir álcool desvairadamente. Tem um bar próximo da casa dela, onde ela começa a frequentar. Ela saía praticamente todos os dias, no início da noite, e nem sabia como chegava em casa. E, na verdade, eram, como diziam os seus pais, eram os maloqueiros que a levavam de volta. E isso começou a gerar um conflito familiar, e ela foi internada nessas clínicas de reabilitação, que não surtiram o menor efeito, até que a família teve a brilhante ideia de interná-la na FEBEM. Olha que coisa genial! Eu achei de uma sensibilidade, de uma inteligência, assim, fora do comum. Qual foi o crime de Sandra? Precisar de carinho, de atenção, de amor. De ter passado, antes dos seus 7 anos, por várias situações onde a morte esteve presente. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela perdeu a avó e ela perdeu um cachorro. E esse último foi o exemplo mais próximo que ela teve de amor, de carinho e de atenção. Esse foi o crime que Sandra cometeu para ter ido parar na FEBEM. Ao chegar lá, a Sandra descreve da seguinte forma: um local onde as pessoas são como objetos sem uso, depositadas. Ela começa a planejar a sua fuga, consegue, mas antes disso ela vai descrevendo para a gente o horror que é estar dentro de uma FEBEM. Logo que você chega lá, né? E ela consegue fugir. Mas quando ela chega em casa, ela descobre que o horror da FEBEM é muito melhor do que a convivência com a família dela. E ela retorna para a FEBEM, por livre e espontânea vontade. E aí, eu vou ler um trechinho para vocês,
que é decisivo para mudanças de comportamento dela dentro da unidade. Uma noite, por exemplo, estava sentada no pátio, quando meus olhos depararam com um ato amoroso de duas meninas que se beijavam e se abraçavam carinhosamente. Fiquei olhando, até que alguém as alertou que um inspetor se aproximava. Elas se separaram imediatamente. E eu fiquei pensando, recordando o jeito como uma delas se trajava, forçando um tipo masculino, embora tivesse gestos muito femininos. Seu modo de andar, seu corpo, era uma garota que mais tarde eu vinha conhecer como sendo um dos machões da unidade. Havia diversas iguais a ela, sendo que algumas tinham um tipo mais masculino. Aquilo não me assustou, embora eu não soubesse de tal existência. De outro lado, sempre desde a minha infância, eu tive um jeito de menino, chegando inclusive numa festa familiar a ser confundido com um garoto. Dentro de mim tinha um grande desejo de ter nascido menino. Portanto, para mim, pelo meu modo de agir, foi uma grande descoberta saber que para se ter uma mulher, para se vestir como um homem, não seria necessário ser um. A partir deste momento, Sandra se transforma em Anderson Erzer. Ela começa a se modificar fisicamente e no seu comportamento, ganhando o respeito das internas e o preconceito e o ódio do diretor da FEBEM. Anderson relata agressões físicas, beirando a tortura quase que diariamente dentro do sistema prisional. Não só com ele, com todas as meninas, sendo trans ou não. Os espancamentos são, assim, absurdos e relatados em detalhes. É um livro pesado, tá? Isso eu preciso falar para vocês, é um livro pesado. Com Anderson, as agressões, elas não são só agressões físicas, elas são agressões morais, verbalizadas de uma forma muito, muito agressiva. E ele vai aguentando tudo isso, ele vai nos relatando, de um lado, todas essas agressões, por outro lado, ele vai relatando os seus amores dentro do sistema. Ele foge, ele volta, ele é transferido. Eu acho que a hostilidade fora do sistema é muito maior e muito mais dolorida do que dentro. E no fim eu acho que ele percebe isso. Até que um belo dia ele fala com o diretor, que era o seu inimigo declarado dentro da FEBEM, que ele queria ir até o Senai. E ele tem essa autorização. Só que, na verdade, ele foi procurar Lia Junqueira, presidente do Movimento de Defesa do Menor. E ele relata tudo o que acontece dentro da FEBEM. E, nessa ocasião, ele conhece o deputado, na época, Eduardo Suplicy. Eles conversam por bastante tempo, ele relata tudo o que está acontecendo, inclusive Anderson escreve, e esse diretor da FEBEM pega os seus poemas, tira dele os seus poemas, dizendo que vai publicar tal, e na verdade não é isso que ele faz. E o Eduardo Suplicy consegue que ele consiga esses poemas de volta e ajuda com que Anderson conheça uma editora para fazer essa publicação, e nesse processo da publicação dos poemas e deste livro, né, durante todo esse processo, o Eduardo tira o Anderson da FEBEM sobre sua responsabilidade, coloca ele para trabalhar dentro da Assembleia Legislativa, onde logo depois ele é exonerado. E antes do livro ser publicado, no dia 10 de agosto de 82, Erzer se jogou do viaduto 23 de maio. Por isso, o nome do livro, Uma Queda para o Alto. E ele não suportou.
a dor que ele sofreu por 20 anos. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso já está logo na contracapa do livro e no prefácio, tá? A morte do Anderson. E o Eduardo relata exatamente porque ligaram para ele, porque o Anderson tinha o telefone dele dentro do bolso quando ele se jogou do viaduto. Ezer não quis esperar o lançamento do livro. Ele deixou como um recado. E num dos relatos, no livro, no final do livro tem os poemas, né, do Anderson, na parte 2, são os poemas dele. E no início do livro tem o prefácio, é escrito por Eduardo e por Lia. E tem um trecho que diz assim: como ele disse muitas vezes, seu desejo era que essa obra fosse dedicada à causa dos menores. Sua irmã, Tânia Mara Peruso, e seus pais adotivos concordaram que os direitos autorais do livro e da história de Ezer sejam destinados aos menores, aos movimentos em defesa dos menores marginalizados pela sociedade. O que ele queria, afinal, é que todas as pessoas se tornassem realmente seres humanos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.